Há livros que contam histórias, e há livros que são o próprio mistério. O manuscrito Voynich pertence à segunda categoria. Um objeto que não explica, não ensina e não responde. Ele apenas existe, e por existir confunde. Um artefato que desafia séculos de lógica, conhecimento e tradução. Um texto que parece rir de quem tenta compreendê-lo. Desde o momento em que foi descoberto, o Voynich se tornou uma obsessão silenciosa. Ele não é apenas um livro antigo, é uma anomalia, um ponto fora da história humana, um símbolo de algo que não conseguimos explicar e talvez nunca devêssemos tentar. Wilfrid Voynich, o homem que lhe deu nome, era um comerciante de livros raros. Em 1912, durante uma de suas viagens pela Europa, ele encontrou um manuscrito misterioso guardado em um cofre de pedra no mosteiro de Villa Mondragone, na Itália. O mosteiro era antigo, frio e silencioso, e dentro dele, esse livro dormia havia séculos. Voynich comprou a obra sem saber o que tinha em mãos. Quando abriu o volume, percebeu que aquilo não era uma relíquia comum. Eram 240 páginas escritas à mão, com um alfabeto que ninguém reconhecia. Letras curvas, elegantes, que pareciam fluir como música. O texto seguia uma estrutura lógica, mas nada fazia sentido. As páginas estavam cheias de ilustrações, desenhos que pareciam feitos para confundir. Plantas impossíveis, criaturas híbridas, diagramas de estrelas que não existem. E entre as imagens, mulheres nuas emergiam de recipientes e banhos conectadas por tubos e símbolos circulares. Era belo e perturbador. Os testes modernos de datação por carbono revelaram que o pergaminho foi produzido entre 1404 e 1438. Ou seja, o livro é real, antigo e genuíno. A tinta também corresponde ao mesmo período, mas o mais inquietante é que ninguém sabe quem o escreveu, nem por quê. Não há assinatura, não há dedicatória, não há contexto. É como se o livro tivesse simplesmente aparecido. O texto parece ter sido criado por alguém que compreendia profundamente a linguagem, a estrutura e o ritmo das palavras. Ele tem repetições, prefixos e sufixos, padrões fonéticos e combinações que lembram idiomas humanos. Mas ele não pertence a nenhum. É como uma língua perfeita, construída com uma lógica invisível, impossível de decifrar. Durante séculos, estudiosos tentaram traduzir o manuscrito. Homens de fé, matemáticos, linguistas e cientistas. Todos fracassaram. No século XX, durante a Segunda Guerra, especialistas em criptografia da inteligência americana tentaram analisar o livro, acreditando que pudesse conter mensagens secretas, fórmulas ou instruções cifradas. Mas mesmo com todos os recursos da época, nada foi descoberto. Nenhum padrão, nenhuma chave, nenhuma correspondência. O Voynich parece brincar com o intelecto humano. Ele é organizado demais para ser um delírio, mas indecifrável demais para ser racional. Cada tentativa de tradução leva a um beco sem saída. Alguns acreditam que o livro muda, que a cada interpretação ele se transforma, que a sua linguagem não é apenas escrita, mas simbólica, que ele se comunica com quem o observa, não com quem tenta lê-lo. As ilustrações não ajudam. Elas são um labirinto à parte. As plantas desenhadas com precisão não existem em nenhum registro botânico. Algumas parecem combinações de espécies diferentes. Outras lembram organismos alienígenas. Há também diagramas que mostram estrelas, luas e constelações inexistentes, como se o autor estivesse representando um céu de outro tempo ou de outro mundo. As figuras femininas aparecem repetidamente, imersas em líquidos, cercadas por tubos, engrenagens e símbolos alquímicos. Há quem diga que representam o ciclo da vida, da fertilidade e da natureza. Outros veem ali o registro de experimentos antigos, talvez biológicos, talvez espirituais. A estrutura do livro se divide em seções temáticas: botânica, astrológica, biológica e farmacêutica. Mas nenhuma delas faz sentido completo. É como se o autor tivesse criado um universo simbólico, onde tudo parece familiar, mas nada se conecta. O Voynich é uma ilusão de entendimento. Ele parece oferecer respostas, mas só gera mais perguntas.
Alguns estudiosos modernos sugerem que o manuscrito é uma invenção, um grande engano medieval criado para enganar colecionadores de conhecimento. Mas essa hipótese é frágil, porque um falsificador precisaria criar uma língua inteira, consistente e estruturada, e manter essa coerência por centenas de páginas, um trabalho tão complexo que desafia o próprio propósito da fraude. Outros acreditam que o Voynich é o registro de uma cultura perdida, uma civilização que existiu antes da nossa história registrada. Um povo que desenvolveu sua própria escrita, seus próprios símbolos e sua própria visão do cosmos. Se isso for verdade, o livro seria o último vestígio de um mundo apagado pelo tempo. Há também os que acreditam que o manuscrito é uma ferramenta esotérica. Um texto ritualístico que codifica saberes espirituais, alquímicos ou mágicos. Um grimório, talvez. Um compêndio de fórmulas, ritos e símbolos que só podem ser compreendidos por iniciados. Essa hipótese é reforçada pela presença constante de símbolos de transmutação, ciclos lunares e representações de fluidos vitais. Mas existe uma teoria ainda mais sombria. Alguns acreditam que o Voynich foi criado não para ser lido, mas para ser temido, que sua função nunca foi transmitir conhecimento e sim poder. Em uma época em que o mistério significava autoridade, possuir um livro indecifrável era possuir influência. O desconhecido sempre gerou respeito. E medo. Um artefato assim poderia ser usado como instrumento de manipulação. Imagine uma seita, uma ordem secreta, um grupo que exibe um livro impossível, dizendo que nele estão verdades proibidas. O controle simbólico seria absoluto. O Voynich, então, não seria apenas um manuscrito, mas uma arma psicológica. Um objeto criado para dominar mentes através da curiosidade e do medo. O livro existe, é real e está guardado até hoje na Biblioteca Beinecke da Universidade de Yale, sob o código MS-408. Suas páginas foram escaneadas e publicadas online, para que qualquer pessoa no mundo possa observá-las. Mas observar não é entender. Mesmo com toda a tecnologia, ninguém conseguiu ir além da superfície. Nenhum software, nenhum algoritmo, nenhuma mente humana conseguiu penetrar o véu. Alguns estudiosos dizem que o Voynich é um espelho, que ele reflete quem o lê. Que cada um encontra nele aquilo que carrega dentro de si. Um linguista vê um código, um místico vê uma revelação, um conspiracionista vê um segredo proibido. O livro não muda, mas muda quem o encara. Há relatos curiosos. Pesquisadores que passaram meses estudando o manuscrito começaram a sonhar com seus símbolos, a ouvir sons que não existem, a sentir que o livro fala com eles. Outros dizem que, depois de certo tempo, o Voynich causa uma espécie de desconforto, uma sensação de que o texto observa de volta. Ninguém consegue explicar isso, mas muitos preferem não duvidar. O que torna o Voynich tão fascinante é que ele existe fora do nosso entendimento. Ele não é um erro, nem uma invenção, nem um delírio. Ele é uma presença. Um lembrete de que há fronteiras que o conhecimento humano ainda não cruzou. Ele é a sombra que permanece mesmo quando todas as luzes estão acesas. Talvez ele seja o vestígio de algo que não compreendemos. Um eco de outra humanidade. Ou talvez, o produto de uma mente que conseguiu tocar o inexplicável. Uma consciência que entendeu algo que o resto do mundo não podia e decidiu esconder esse conhecimento nas entrelinhas de uma língua impossível. O manuscrito Voynich é, acima de tudo, um símbolo, um monumento ao desconhecido, um portal para aquilo que está além do alcance das palavras. Ele representa a eterna busca humana por respostas e o terror que sentimos quando percebemos que talvez elas não existam. O mais assustador é pensar que, talvez, o livro já tenha sido decifrado, que alguém, em algum momento, conseguiu entender o que ele diz e escolheu permanecer em silêncio, porque algumas verdades não podem ser ditas. O Voynich continua ali, imóvel, intocado. Ele não envelhece. Ele não muda. Ele apenas espera. Um convite silencioso para quem ousa olhar o abismo do inexplicável. Um lembrete de que o maior segredo da humanidade pode estar escondido não nas palavras que compreendemos, mas naquelas que nunca fomos capazes de ler.